Tá, irmãos. Então, meu nome é William. Como vocês podem perceber, estou nervoso, mas glória a Deus, porque o poder dele aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? E eu quero que vocês abram a Bíblia, e eu vou pedir para o pessoal do telão, porque eu vou ler lá. Abra João 21, 17 ao 22. João 21, 17 ao 22. A versão é NVT. Vou ler lá com vocês, quem quiser acompanhar lá de cima. A gente vai ler sobre essa passagem e eu vou explicar o contexto para que ela fique mais fácil de compreender. E eu espero que Deus fale com vocês assim como Deus tocou e falou o meu coração. Amém? João 21, do 17 ao 22. Deixa eu procurar aqui. Amém. Obrigado. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. 18. Jesus perguntou pela segunda. 18. O próximo. Ali é o 16. Aí. Em verdade lhe digo, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Próximo. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Pode passar. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que tem com isso? Quanto a você, siga-me. Amém. O tema da mensagem, né, pode ser muito doido, mas Deus trouxe ao meu coração essa frase: queda de braço com Deus. Essa semana me veio à mente essa frase, né, que é aquela o queda de braço que tem uma luta, né, que é na verdade uma competição. E eu não sei, eu até tenho um conhecido que participa desses torneios, e acho que todo mundo conhece o que é, né? Fica duas pessoas, uma do lado da outra ali, tipo um de frente para o outro, e um dos dois ganha naquela queda de braço. Esse é o torneio em si. E eu estava lendo na minha leitura habitual, João, e eu vou, durante esse contexto, vocês vão entender o que quer dizer, né, essa passagem com queda de braço. Então, o contexto dessa passagem que a gente está lendo aqui é justamente depois da crucificação. Jesus já havia sido crucificado, ressuscitado, e logo seria glorificado aos céus, conforme a gente vê no versículo 14 desse mesmo capítulo. E Jesus já havia aparecido para os discípulos 3 vezes, e nessa última vez ele encontra os discípulos tentando pegar os peixes. Porém, como se já era de esperar, eles não têm êxito. Então, eles estão passando de novo por aquele processo, né? Eles voltam para o mesmo local onde eles já tinham sido encontrados por Jesus na primeira vez, e ali eles estão de novo na beira da praia, tentando pegar peixe, e não consegue. E Jesus aparece ali na beira da praia, como quem não quer nada, e pergunta: tenta do lado direito que talvez vai dar. E Jesus sabe que vai dar, né? E eles conseguem pegar os peixes.
quando Jesus pede para eles lançarem do lado direito as redes, eles começam a entender quem está ali. Sem coragem para perguntar e questionar se realmente era Jesus, eles voltam, né, para a praia, para o lugar da terra ali, onde Jesus já está com o braseiro pronto, e eles participam de uma refeição, Jesus com os 7 discípulos. Então pensa, nós tínhamos 12 discípulos, um traiu Jesus, ficou 11, já tinha 7. Os 7 voltaram a fazer coisas que já habitualmente faziam. Eles voltaram para o seu método antigo, né, o que funcionava. Nos versículos anteriores, a gente lê que temos os questionamentos de Jesus a Pedro sobre o seu amor. E a gente começa a ler ali no 3º. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E daí Pedro fala: sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. E a gente chega nessa, né? Pedro, tu me amas? E daí, Pedro fica triste, né? Me perguntou 3 vezes se eu te amo, e tu sabe, Senhor de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. E Jesus, né, sendo que sabe de todas as coisas, ele fez esse questionamento porque Pedro, anteriormente, antes da crucificação, tinha já negado Jesus 3 vezes, né, meio que para deixar aquela incógnita, né, realmente, será que tu me amas? E eu acredito que, através até dessa leitura, enquanto eu estava lendo, acho que isso deve ter doído no coração de Pedro, porque deve ter trazido à memória dele aquele momento em que ele negou Jesus, né, Pedro, tu me amas? Daí, né, eu não o conheço. Pedro, tu me amas? Eu não o conheço. Pedro, tu me amas? Daí ele amaldiçoa, dizendo àquela mulher: não, eu não conheço esse homem, que é o que a gente lê nos versículos anteriores ali. Então, a mesma quantidade de vezes que Pedro negou a Cristo foi a mesma quantidade de vezes que Jesus perguntou para ele, né? E com seu coração aflito, ele responde a Jesus que ele ama. Porém, essa pergunta de Jesus é justamente para confrontar aquilo que estava dentro de Pedro. E ele mesmo, confrontar Pedro e ele, para Pedro analisar até que ponto esse amor realmente está em Jesus. Por isso que ele pergunta essas 3 vezes. E o ponto que eu quero trazer para essa mensagem, e sobre Pedro e as suas atitudes que comprovam sim o seu amor, mas teve um momento em que ele precisou ser confrontado, para que houvesse essa abertura de Pedro e que ele deixasse que essa queda de braço Deus ganhasse. Eu trouxe toda essa introduçãozinha aqui para vocês entenderem o histórico, né? Então, a gente está aqui com Pedro, né? um dos 2 discípulos e talvez um dos caras que sejam o mais radical entre todos eles, né? É o cara que fala: então, se tu quiser me lavar, não lava só os pés, me lava por completo. Não, eu nunca te negaria. Ele fala antes da ceia: se eu tivesse que morrer por ti, eu morreria. Esse é o diagnóstico de alguém que é Pedro. Ele é o Pedro, né? E eu me identifico, não sei se vocês não, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito demorado para me decidir a fazer e escolher algo. Porém, às vezes eu tomo atitude, mas é atitude bem assim como Pedro, sabe? Então vamos, entendeu? Porque eu fico com aquele nervoso de quais as consequências que aquilo podem gerar em mim. E Pedro, ele talvez tinha esse medo também. Pedro já estava muito envolvido com o reino, já havia sido discípulo de Cristo durante 3 anos, e voltar atrás, pescar, fazer aquilo que antes ele fazia, já não havia mais sentido, não era uma opção, pois ele conviveu com Jesus e sua história tinha sido marcada por um amor que nem ele poderia explicar. Jesus sabia que a entrega de Pedro, e não só de Pedro, mas de muitos dos discípulos que estavam ali, seria uma entrega sacrificial. Fala da forma que Pedro iria morrer, porque no verso 18, que a gente leu, retrata no momento em que Pedro fosse mais velho, entendendo aqui não só a idade, mas também nos anos de vida, mas em maturidade, que Pedro teria que estender as mãos para outras pessoas que o vestisse, né, retratando na morte dele. Esse versículo a gente leu, fala que ele estenderia as mãos, e esse estender as mãos era prefigurando justamente na morte de Cristo, a morte de Pedro, perdão. Ele, no final de sua vida, né, ele acabou sendo crucificado, né, de 64 a 67 depois de Cristo, ele foi crucificado, invertido, porque ele disse que não merecia morrer pelo evangelho do mesmo modo que o seu Salvador, e ali ele é morto, né, morto pelo reino, pelo evangelho. E mesmo como quem quer argumentar com Deus aqui nessa queda de braço, quer ganhar de Deus, Pedro questionava referente aos seus amigos. Porque, na verdade, a gente está lendo ali também que por que eu, Pedro, tenho que morrer, e a esse? E eu vou morrer crucificado, porque talvez ele deve ter consentido, entendido naquele momento isso. E quanto a este? Que ele pergunta, e quanto a João? Né?
no versículo 21 perguntou, né, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Ele aqui, João, Jesus dá uma enfática resposta, né, que desestrutura qualquer argumento que Pedro poderia ter. Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Vamos desenvolvendo esse raciocínio. Enquanto eu estava lendo, eu fiquei pensando, a gente vê Jesus e a gente tem um Jesus muito amoroso. E ele é um Jesus amoroso. Ele é um Jesus que nos ajuda, que nos concede graça, sabedoria, um Jesus que nos apoia. Mas a gente tem que entender que para a gente seguir um caminho com Cristo é um caminho de siga-me. É um caminho de vem. Nega-se a ti e vem após mim. Pedro, ele foi um cara que, como eu disse, que teve decisões que ele tomou na força do braço. Ele realmente ficou nervoso algumas vezes, assim como eu estou. Orem, continuem em oração por mim, assim como eu estou, mas ele entendeu que havia um momento que ele não podia mais negar essa essência que foi colocada no coração dele. Para mim, Will, e algo que Jesus tocou muito, esse último ano foi um ano muito difícil para mim como pessoa. Foi um ano que eu fui diagnosticado com epilepsia, foi um ano que eu tive 18 convulsões, em um período muito curto, eu tive muitas coisas acontecendo na minha vida. E tudo saiu muito do meu controle, porque eu estava numa igreja 10 minutos de casa, eu ia para o culto, eu pregava, eu cantava, tudo era muito cômodo para o Will. E Deus me desestruturou porque eu estava vivendo uma vida cômoda que não era siga-me, era eu faço o que eu quero porque eu sei como funciona. Deus, ele me desestruturou nesse sentido. E eu percebo que ao ponto de muitas histórias da nossa vida, chega momentos que Deus, ele faz com que as nossas bases, elas sejam abaladas para ver no que está alicerçado a nossa fé. Quem realmente nós somos nele. O que nós estamos fazendo. E vai chegar um momento que a gente vai realmente olhar para os nossos irmãos ou para outras pessoas e perguntar por que eu padeço tanto. E por que muitas vezes a vida dos outros parece confortável, porque na nossa mente muitas vezes vem esse sentimento. É um sentimento humano e que a gente não pode permanecer, a gente tem que deixar isso para o lado. E a gente se perguntava, Deus, eu convulsionei 18 vezes, eu estou tomando remédio, eu tive que fazer exames, né? Para mim é muito difícil ainda, eu estou em tratamento e tal. Mas é um processo individual. Deus vai nos moldando, Deus vai trabalhando o nosso caráter. Porque eu entendo que as nossas experiências, o nosso passado, aquilo que nós enfrentamos, existe um contexto de vida que Deus quer e quer tocar corações exclusivos e que podem serem tocados através de coisas exclusivas que nós passamos. Pedro, ele foi um cara realmente, que realmente queria ganhar essa queda de braço com Deus. Ele queria que as vitórias dele, ou que a vida cômoda que ele estava tendo, ou até mesmo voltar para aquele local que ele já estava, seria o melhor visivelmente. Porque tu fazer o que tu sempre faz é mais fácil. Né? Eu moro em Guaíba, para quem não sabe. Então, eu pego ou um ônibus ou um Uber. Então, eu me desloco de lá para cá para congregar aqui. E estar aqui pregando hoje é promessa de Deus. É promessa daquilo que Deus gerou e que eu tive que me desafiar. Eu tive que realmente fazer algo que Deus queria. Agora eu olhei para o pastor Márcio, e o pastor Márcio, numa das coisas que ele falou para mim uma vez, ele estava orando por mim, ele disse assim, tu não entende por que tu passa por várias igrejas e tu veio para cá, mas tem coisas que pessoas precisam escutar da tua boca, verdades que precisam ser ministradas através de ti. E a gente, muitas vezes, a gente quer retroceder, e é humano a gente querer retroceder. Mas nós temos que entender que o siga-me de Cristo é algo que é algo que a gente precisa, é necessário. É necessário esse pé a mais, sabe? Aquela questão de Pedro andando sobre as águas, que ele fala, se és tu, manda-me ter ir contigo. E tu dá o primeiro passo para sair do barco e não voltar para trás, é algo que a gente tem que fazer. É algo que Deus vai requerer, vai chegar um momento, eu tenho 27 anos, né, eu sou novo, vai chegar um momento com 27, com 30, com 40, com 50, que Deus vai realmente te perguntar, e agora? Tá, e aí? Até aqui tu foi, até aqui funcionou para ti, até aqui foi cabível, foi realmente nessa queda de braço, na tua mente funcionou. Mas, e agora? O que tu queres? Qual realmente é o propósito daquilo que tu faz? Quando eu venho para a igreja, muitas vezes eu me questiono e muitas vezes veio no meu coração sentimentos de realmente analisar o porquê que eu faço determinadas coisas. O porquê que eu subo em cima do altar, por que eu participo da transmissão, por que talvez eu canto do jeito que canto, por que eu ministro do jeito que ministro.
porque nós temos que examinar nós mesmos, ver o que tem dentro do nosso coração, as intenções, o porquê nós fazemos, quais são os objetivos. E o nosso coração, a gente sempre tem que querer tocar o coração de Deus. Isso vai gerar outras pessoas para o reino, vai gerar outras pessoas, vai trazer outras pessoas. E é esse o objetivo. Esse é o objetivo do reino. O objetivo do reino não é nos trazer conforto físico, material. Isso são consequências. O objetivo do reino é nos trazer para os céus, é nos trazer para mais perto do Pai, entender que havia uma dívida que foi paga e o preço já foi pago e agora nós podemos ter o acesso genuíno a um trono da graça. Para quem participa do louvor, fica cerca de 3 meses, tem o intensivão, o pessoal que participou agora por último ficou um pouco menos, mas é algo que a gente entra e a gente entende o porquê que a gente louva. A gente entende que a gente prepara o pátio, que a gente prepara o santo e o santo dos santos para a igreja. Que a igreja está entrando num pátio, né, ali que existiu o Antigo Testamento, existia um pátio do qual as pessoas congregavam, que é os louvores congregacionais. Depois existe o santo lugar, para tu entender que tu estás estando num lugar santo. Depois do Santo dos Santos, que tu tem um encontro com Deus. Nós temos que estar e querer estar e permanecer nesse lugar. Isso é um local de permanência e é um local de renúncia, de entrega. E eu falo isso porque Deus já me cobrou muitas vezes isso. As disciplinas espirituais nos fazem e nos aproximam de Deus. Nos aproximam de quem Ele é, de quem o Senhor é nas nossas vidas. E eu acredito muito que nós deixamos marcas nas pessoas, positivas e negativas. E eu conto uma experiência que eu tive com um amigo meu, eu trabalhei, um conhecido, eu trabalhei com ele antes de 2018 ou 2017, e passou todos esses anos, ele mandou uma mensagem nesse ano dizendo que ele estava na igreja. Tipo, ele tinha se desviado e voltou, e eu pensei, cara, levou 5 anos, 6 anos para gerar essa semente. Nós somos sementes, como o Iago falou, que colocamos, na verdade, nós colocamos sementes no coração das pessoas para que isso frutifique para o reino. E o nosso coração precisa estar realmente aberto para que a gente realmente esteja ousado para querer mudar, ousado para querer aceitar o siga-me de Deus, o ok de Deus. Pedro, ele foi transformado de uma forma poderosa por Deus, pois depois dessa glorificação de Jesus, nós vemos a forma audaciosa para ele pregando numa multidão em Atos 2. Até mesmo testemunhando que o avivamento que eles estavam vendo ali em Atos 2, né, era predito pelos profetas. Até aquele momento, Pedro, antes, tinha medo até mesmo de falar se conhecia Jesus. Após Jesus ser glorificado, ele fala, cara, o que vocês viram no Velho Testamento, o que foi predito por Joel está se acontecendo agora, e eu sou testemunha viva disso. Né? Vocês podem ver através da minha vida. Ele foi impactado de uma tal forma. Né? Muitos discípulos creram realmente em Cristo depois que ele morreu, foi subido aos céus. E até mesmo testemunhando que o avivamento que eles estavam vendo ali, né, em Atos era predito pelos profetas. E podemos ver alguém aqui totalmente diferente daquele Pedro que negou Cristo. Alguém que está tão envolvido que entende que em uma queda de braço com Deus quem ganha é Ele. E foi muito louco assim, porque eu estava pensando que a gente pode ser muito boba, né, falar numa queda de braço com Deus, mas é bem figurativo e como as coisas acontecem do jeito que Deus quer, do jeito que Deus planeja. Por mais que a gente tente ganhar essa queda de braço, é do jeito dele. Vindo para cá, o Uber, numa conversa que foi aleatoriamente, ele perguntar, o que tu vai pregar hoje à noite? Foi nisso, a gente começou a conversar, ele disse, tu vai para a igreja, não sei o quê, e ele perguntou, o que tu vai pregar hoje? Deus, ele é esse ser, que numa conexão de um Uber lá de Guaíba para cá, ele pergunta o que tu vai pregar hoje? Daí ele disse assim, eu queria muito que meu filho fosse para a igreja, porque isso é tão bom, eu queria que ele arrumasse alguém da igreja para casar, para namorar. Ele disse assim, quem sabe amanhã eu vou levar ele para almoçar e vou levar ele na igreja de noite, vai ser muito bom. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o propósito daquilo que fazemos. Esse é o motivo de estarmos aqui. Esse é o motivo das palavras que nós anunciamos, daquilo que nós proferimos, dos versículos que nós postamos na Insta do bio do Instagram ali, do bio da Instagram. Esse é o propósito de tudo que fazemos. É que outras pessoas conheçam a quem nos resgatou. Eu não sei as histórias de cada um. Eu sei do que eu cresci num lar cristão. Mas eu tenho convicção que se eu não crescesse no lar cristão, eu sei a pior pessoa que eu me tornaria. Porque eu sei quem o pior o Will é. Eu sei que se eu não tivesse Cristo, eu não seria quem eu sou hoje. E eu não me considero uma pessoa, não estou dizendo que eu sou muito bom, mas eu entendo que eu seria uma pessoa muito ruim.
longe de Deus. O que faz sentido eu estar vivo, caminhar, falar, o que me faz sentido ter uma profissão, é eu ter Deus. É eu ter Ele junto a mim, entendendo que todos os dias Ele me sustenta, até mesmo quando alguns dias eu ia para o serviço e convulsionava no serviço. Ele é o meu sustento, Ele é o meu porto seguro, Ele é o meu baluarte. E Pedro encontrou em Deus, após todo esse mover, que Ele realmente é um Deus que sustenta. E que nós temos que apenas deixar Deus trabalhar, sabe? Até mesmo quando eu estava anotando essa pregação, os meus dedos tremiam. O Iago disse que eu senti uma atmosfera diferente. Enquanto eu anotava a pregação, eu anotei a pregação no meio dessa semana, passei o tema para a Nayara na quinta noite. Hoje eu estava finalizando a pregação, meus dedos tremiam, eu não conseguia, eu ficava nervoso, porque eu ficava pensando, Deus, eu não quero falar nada do Will, eu não quero que seja coisas da minha cabeça, eu quero que seja através de mim, né, que eu seja apenas um canal. E eu espero que isso transforme os corações de vocês. Eu espero que isso molde vocês para que durante essa semana vocês entendam que o seguir de Jesus realmente é necessário. É necessário porque o que estamos fazendo aqui vai marcar as nossas eternidades. Nós não estamos lidando para uma vida de 80 anos, nós estamos lidando para uma vida de uma eternidade. Nós estamos mexendo com eternidades. Nós estamos movendo o céu. Né, o pessoal que ora aqui na volta, eles estão orando por um mover no meio espiritual que a gente não contempla, que a gente não vê. É isso que nós estamos, é esse peso que enquanto eu trazia, eu ficava pensando, às vezes a gente fala tanto sobre Cristo e a gente não entende quem Cristo é. A gente prega sobre Cristo e canta sobre Ele, mas nós não entendemos o propósito daquilo que nós fazemos. Não existe conteúdo, uma embalagem vazia, uma embalagem que é bonita por fora, mas por dentro nós temos que dar esse siga-me. Sabe, esse levantar as pernas do barco e pisar nas águas, é isso que Deus quer de nós. Vai existir um momento na nossa vida que nós vamos ser confrontados. Haverá um momento do qual Cristo vai olhar para nós e vai perguntar, até que foi? Fez do jeito que tu quis, foi do jeito que tu teoricamente planejou, mas e agora? O que tu queres? Qual é realmente a vontade? É a tua ou é a minha? Tu vai abrir mão ou não? Porque abrir a mão para Deus, cara, eu não estou dizendo que é fácil porque eu ser hipócrita, porque às vezes a gente não tem controle. Eu falo isso por mim, mas abrir mão para Deus vai resultar numa coisa tão boa, né? Vai resultar em coisas tão maravilhosas que a gente não consegue precificar porque não tem preço, a gente não consegue, né, colocar um valor, uma medida porque não tem tamanho. Deus, Ele é esse Deus. Quando a gente realmente se entrega para Ele, Ele é esse Deus. Deus não nos obriga a fazer a vontade dele, mas haverá um momento de confronto, em que fazer as coisas antigas que estávamos fazendo não fará mais sentido, pois podemos ser coparticipantes daquilo que ele está fazendo, que quando somos chamados por ele, não faz sentido vivermos uma maneira diferente da sua vontade. 1 Coríntios 3,9 fala, pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Uma coisa que Deus ministrou ao meu coração é que Deus tem propósitos para as pessoas e tem pessoas que Ele quer alcançar. Porém, nós podemos ser esses instrumentos que vão alcançar essas pessoas. Tá, e se nós não nos dispusermos a fazer isso, Deus vai colocar e levantar outra pessoa para fazer aquilo. Porque a obra do reino, ela não para. Deus, Ele não se deixa se levar pelas pessoas, não porque Ele não se importa, Ele ama todos. Mas nós podemos ser esses colaboradores do reino que fazem com que o reino se expanda. Esse é o objetivo. Se tu parar para pensar e entender que 12 pessoas, junto com Jesus, dizendo que ele era filho de Deus, lá num contexto de tantos mil anos atrás, fez com que hoje tivesse essa igreja aqui, isso é muito louco, né? Desculpa a palavra, mas é muito louco. É um contexto que a gente não consegue entender, mas é algo tipo que a gente não isso, e a gente acha que Deus ele é limitado a coisas que nós fazemos. Não. Porque realmente a gente não entende o que o poder das palavras podem ter no coração da vida das pessoas. O quanto, às vezes, coisas simples, como a pastora Alessandra fala, colocar o carrinho de volta no supermercado, guardar as coisas do suprimento que tu viu desalinhado, fazem e afetam na vida de outras pessoas. Nós somos testemunhos vivos, nós somos, né, raça eleita, né? Nós somos pessoas, povo adquirido por Deus para anunciar as grandezas dele. Amém? Vocês estão comigo, amém? Não dorme aí, em nome de Jesus. Outra coisa que
Obviamente, eu não deixarei de perguntar para Deus e eu me questionei. Essa pregação, ela serviu primeiro para mim, como a Nayara falou na semana passada, ela sempre vem primeiro para nós, né? E eu perguntei assim, Deus, e se acontecer algo não do planejado do Will? Porque na maioria das vezes não é do jeito que a gente planeja, é do jeito que Deus quer, né? E se acontecer algo, e se eu tiver essa parte do si, né? E outra coisa que Deus me trouxe à memória, e se eu tiver que renunciar às minhas coisas pessoais, às minhas vontades. O reino, né, a pastora Alessandra fala muito isso. O reino é isso. Renuncie o seu próprio eu. Deixe de lado as tuas vontades. A gente não faz as coisas erradas e peca todos os dias porque a gente entende que não é aquilo que nós somos chamados. Ponto. É isso que nós somos chamados. Renuncie o seu eu. Né? É isso o objetivo. O evangelho é feito de renúncias. E fazer a vontade daquele que nos criou pode não ser algo fácil no início. Mas quando entendemos no campo em que estamos semeando e por que fazemos o que fazemos, os efeitos colaterais, né, das renúncias são gerados e nada... são gerados a nada, né, perante a glória que nós receberemos ao final. E os efeitos colaterais, muitas vezes, são amizades que são distanciadas, locais que antes nós frequentamos, que não são mais frequentados, coisas que fazíamos que hoje não mais faz parte do nosso contexto de vida, né? Estar fazendo coisas que não são mais alinhadas com o propósito do reino. Então, Deus vai afastando isso de nós. Romanos 8,18 fala, eu considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. E esse versículo é demais, porque eu considero que o nosso sofrimento de agora, isso que está escrito na palavra, não é nada comparado com a glória que Deus, né, que Ele revelará mais tarde. Nem eu disse no início da pregação. O objetivo de estarmos aqui é fazermos a vontade de Deus para encontrarmos Ele. Eu não sei vocês, mas quando às vezes está as coisas mais complicadas, eu fico pensando, Senhor, bem que o Senhor podia vir essa semana, bem que o Senhor podia vir, né, salvar e a gente ir para a glória, está tudo certo, né? Porque eu não sei, mas eu já pensei muitas vezes isso. E principalmente nas semanas que a gente tem mais disciplina espiritual, né? Porque naquelas semanas que a gente não tem tanta disciplina espiritual, a gente dá aquela de tubiada, assim, fica com medo. Mas esse sentimento vem do nosso coração, porque é esse sentimento que nós temos que ter. Quando nós cantamos, Tu és o amado da minha alma, é porque nós ansiamos por algum relacionamento. Eu te amo, Tu és santo, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Essas palavras, olha, quando tu proclama elas, sabe, e quando tu não apenas canta numa canção com uma melodia, com um acorde, e tu fala, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Nós entendemos o peso que isso tem. Nós estamos dizendo que não existe outra glória, a glória do homem, de altares, de conquistas aqui no humana, que é tudo para Ele. Tudo que seria para nós, nós entregamos para Ele em oferta. Outro versículo, pois que Jesus falou que pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria. Jesus fala que ele desceu do céu para fazer a vontade de Deus. Ele deixou de fazer aquilo que ele queria para fazer a vontade daquilo que o Pai queria. E esse é o nosso propósito quando somos chamados de cristãos. Fazer a vontade de Deus é o propósito de vida que nós devemos ter. É o objetivo de tudo que nós fazemos, de todas as nossas ações. Disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Novamente, nos versículos que nós lemos, Jesus falou para Pedro, siga-me, siga-me. E nesse versículo aqui em Lucas 9:23 fala o final, siga-me. Eu acredito que para a nossa geração a gente tem escutado muito sobre os últimos tempos da igreja na Terra. E a gente tem escutado sobre grandes avivamentos. Só que eu acredito muito que os grandes avivamentos vão vir em grandes renúncias e também em grandes tribulações. Haverá um crisol ou uma peneira que Deus vai fazer nos nossos corações para realmente ver o que realmente nós estamos tendo ali. Para provar o que é prata, o que é ouro e o que não é nada disso e é sujeira. Eu acredito nisso, eu acredito que Deus vai chegar no momento que Ele vai fazer isso com os nossos corações e abalar as nossas estruturas. E como eu disse, ser abalado por Deus e abalado entre aspas é a melhor coisa que se tem, porque a gente consegue realmente ficar bem
ficar bem. Eu entendo que quando todas as vezes que eu fiz do meu jeito, na força do meu braço e na situação controlada do Will, não funcionou, não deu certo, né? Foi gerado de uma forma que não foi tão legal. E por último, né, devemos deixar Deus ganhar nessa queda de braço. É claro que isso é uma metáfora, né, pois entendemos que Deus é dono de tudo e tem o poder para tudo. Mas existe dentro de nós algo que só é suprido quando estamos alinhados com Deus. Dentro de nós existem ministérios, pessoas específicas, lugares específicos que Deus quer nos levar para atingir corações que estão precisando daquilo que nos foi gerado dentro de confrontos em nós. As lutas e batalhas que enfrentamos são repertórios para que outros se cheguem a Deus. Não podemos mais fugir da vontade dele. A criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos, e esses filhos somos eu e você. Uma coisa que Deus ministrou muito é que através da minha dor pode curar a Axia, através da minha dor pode curar o Emanuel, através das dificuldades que o Emanuel passa pode me curar. Nós estamos numa grande mesa em que nós compartilhamos as nossas dores e as nossas felicidades também, porque nós passamos por muitas coisas boas e nós falamos, Deus me ajudou dessa forma, Deus fez através da minha vida desse jeito, Deus me conduziu por esse lado e Deus me transformou por desse motivo. É assim que Deus pode nos fazer sermos transformados, porque existem locais que vão ser atingidos só pela nossa voz, né? Mas pode ser atingido por nós, que nem eu disse, ou por outros, mas que bom seria se nós fôssemos os cooperadores deste reino. Que bom seríamos que os nossos corações estivéssemos aliançados com Ele, conectados com Deus, de uma forma poderosa. Eu sei que as palavras que eu falei são muitas, e é bastante informação, e é uma palavra de renúncia, é uma palavra que a gente fala, tipo, eu tenho que deixar de fazer algumas coisas. Realmente é, mas nós somos jovens e as nossas decisões podem influenciar a nossa vida toda. As nossas decisões hoje podem influenciar quais profissões vamos escolher, se vamos, às vezes, ter filho ou não. Tudo que fazemos hoje influencia. Tudo que fazemos hoje. A pessoa com quem a gente namora, com quem a gente casa, tudo isso tem tanto uma influência tão grande, e isso precisa glorificar a Deus. Precisa realmente fazer com que a gente faça a vontade de Deus e deixe com que Ele prevaleça, com que a vontade dele prevaleça, com que nessa queda de braço, nesse impasse que a gente quer negociar com Deus, a gente deixe Ele ganhar. A gente deixe com que Ele realmente faça o que Ele quer, o que Ele ordenou. Eu vou pedir para o pessoal do louvor passar aqui. Vamos nos pôr de pé? Foi uma mensagem rápida, mas eu quero pedir uma coisa para vocês, que vocês fechem os olhos e traga à sua memória aquilo que Deus tem pedido para você. Traga à sua memória aquilo que Deus tem te direcionado como ministério e talvez através de atitudes de não seguir a Cristo, tu não tem tomado, para que a vontade de Deus prevaleça a partir daí. Se você não conhece a Cristo, e se você precisa até mesmo de uma oração para que entenda o que é seguir a Cristo, pode levantar as mãos, a gente vai estar orando. Deus, Ele é um Deus de amor, um Deus que ama os seus filhos. E quando a gente se entrega totalmente para que Ele seja feita a vontade dEle, né, coisas grandes acontecem através de nós para a glória dEle.